As prisões ocorreram no início da manhã. 4 mandados de prisão expedidos pela Justiça de Caratinga foram deflagrados na cidade. A operação denominada Império foi cumprida pelo GAECO de Ipatinga, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, formado pelo Ministério Público e Polícia Civil e Militar. O primeiro a ser preso foi o ex-prefeito de Caratinga, João Bosco Pessini. Ele teria inclusive desacatado membros do GAECO e precisou ser levado na parte de trás da viatura da Polícia Civil. Segundo os promotores de justiça de várias comarcas, o escritório de advocacia de Vitória, no Espírito Santo, simulava um procedimento licitatório com a participação do ex-prefeito e de assessores de governo, com o objetivo de adquirir títulos da dívida pública. Uma organização criminosa que desviou recursos em espécie do município de Caratinga da ordem de R$ 2.800.000 aproximadamente, um pouco mais. O prejuízo causado ao município chega a impressionante cifra de R$ 30 milhões em razão das multas que foram aplicadas pela Receita Federal pelas fraudulentas compensações tributárias que eram realizadas pelos servidores públicos envolvidos juntamente com os empresários do Espírito Santo. Os recursos eram desviados por meio de transferências bancárias, assinadas pelo prefeito, pela secretária de administração à época, e eram destinados a uma conta corrente de um escritório de advocacia do Espírito Santo, especializado nesse tipo de fraude. Na licitação de fachada, o escritório capixaba ficava responsável por forjar documentos. Através dessas informações, a Prefeitura de Caratinga deixava de pagar tributos ao INSS e à Previdência. Parte da compensação tributária que não era paga à União era revertida em pagamentos ao escritório de advocacia. Segundo os promotores, o restante ficava com os servidores públicos e o ex-prefeito João Bosco. Os servidores do setor de pessoal, sempre instruídos pelos empresários do Espírito Santo, sob ordem da secretária e do prefeito, a realizar falsas compensações tributárias no sistema da GFIP, no sistema do INSS, da Receita Federal, onde o município afirmava que tinha um crédito tributário a ser compensado e, ao invés de efetuar o repasse do dinheiro para a União, simplesmente informava que estava descontando de um crédito anterior. A bem da verdade, esse crédito não existe, nunca existiu, e após essa compensação, a empresa emitia uma nota fiscal fraudulenta de prestação de serviço, o dinheiro era transferido para uma conta de um banco no Espírito Santo, e daí ele era sacado em espécie para destino ainda não identificado. Também foram presos Leonardo Machado Figueiredo, funcionário público que atuou no Departamento de Licitação da Prefeitura de Caratinga, o advogado Fernando Maia, que foi assessor jurídico do ex-prefeito, e Angelita Leles, ex-secretária de Planejamento e Fazenda na época em que João Bosco era o prefeito. Na casa dela foram apreendidos diversos documentos e até uma carabina calibre 38. Os materiais foram levados para a delegacia de Caratinga. O Ministério Público informou que várias pessoas investigadas na operação contribuíram com depoimentos e adquiriram acordos de delação premiada. Pelo menos uma das pessoas ouvidas formalizou com o Ministério Público o termo de cooperação e revelou a participação dela e dessas outras pessoas que foram presas hoje. Então, a investigação avançou muito a partir desses depoimentos que foram coletados pelo Ministério Público. 3 mandados de prisão foram cumpridos no Espírito Santo. Os promotores informaram que tanto os investigados presos em Caratinga quanto os representantes do escritório de advocacia do estado capixaba adquiriram patrimônios luxuosos. Enquanto não se tem uma fiscalização específica como se real fosse, como se ilícito fosse, e posteriormente o desvio realmente ocorre, porque a venda do título podre é feita, o dinheiro municipal é transferido para a empresa e é dividido, compartilhado entre os operadores desses criminosos, funcionários públicos, gestores políticos e empresários, advogados. As investigações começaram em 2013. Um dos representantes da empresa de fachada já estava preso. Outro sócio do escritório foi localizado no Canadá
e pode ser preso pela Interpol. O promotor da comarca de Montes Claros informou que o esquema fraudulento de licitações acontecia em todo o país. Municípios da região também estão sendo investigados. O ex-prefeito João Bosco Pessini, o advogado Fernando Maia, o servidor público Leonardo Machado Figueiredo e Angelita Leles foram levados para o presídio de Caratinga, onde ficarão presos aguardando uma decisão da Justiça. Foram denunciados por fraude em licitação, participação em organização criminosa e alguns crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público.